Boa tarde a todos e a todas. É com enorme prazer que eu participo desta 26ª Assembleia Geral Ordinária da ASGME. É muito importante estar aqui com vocês, representando o Serviço Geológico do Brasil e discutindo sobre um tema tão relevante que é a cartografia geológica. Nessa apresentação, nós vamos apresentar para vocês o estado da arte da cartografia geológica no Brasil, as nossas perspectivas de desenvolvimento de projetos de mapeamento geológico em curto e médio prazos e alguns procedimentos técnicos que nós adotamos em cartografia geológica. O meu nome está aqui, eu sou a Lúcia Travassos da Rosa Costa, eu respondo atualmente pelo Departamento de Geologia da empresa, departamento ao qual estão vinculados diversos programas em desenvolvimento e, dentre eles, a cartografia geológica, que nós consideramos o principal programa do DGEL. Passando rapidamente para vocês algumas informações institucionais, nós somos uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia do Governo Federal, criada em 1969 como Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Em 1994, nós fomos transformados em Serviço Geológico do Brasil e agora, em 2021, completamos 52 anos de existência com a missão de gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil. Nós estamos espalhados em várias cidades do país, não vou enumerar, não temos tempo para isso, só queria destacar para vocês as 11 superintendências e residências regionais, que são as unidades executoras de projeto, onde nós desenvolvemos os projetos da nossa área. Destaco para vocês aqui, dentre os nossos centros de treinamento, o de Morro do Chapéu, porque em um slide mais à frente nós vamos falar sobre isso. Não precisamos detalhar para vocês a estrutura organizacional da empresa, mas eu apenas destaquei aqui as duas diretorias que concentram as áreas de expertise técnica da instituição, que são a Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, que eu vou detalhar um pouco no slide à frente, a qual estão vinculados os projetos de cartografia geológica, a Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, e nós temos duas diretorias de suporte, que são a nossa Diretoria de Administração e Finanças e a Diretoria de Infraestrutura Geocientífica. Esse slide sintetiza os principais programas da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, aos quais os projetos em desenvolvimento estão vinculados, que são o mapeamento geológico básico, ou cartografia geológica, foco dessa apresentação, a integração geológica regional, os levantamentos geofísicos, os levantamentos geoquímicos, os projetos que envolvem avaliação de potencial e de recursos minerais, aqui com uma vasta área de aplicações, os projetos da área de geologia marinha e a gestão de bases de dados geológicos, que, na verdade, tem vínculo com todos os projetos relacionados aos demais programas. É importante que a gente contextualize em que cenário nós estamos desenvolvendo os projetos de mapeamento geológico, ou seja, num país de dimensões continentais, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, em que 65% dessa área representa a Amazônia Legal brasileira, na qual estão inseridas as principais áreas restritivas, que são áreas ambientais e terras indígenas. Há uma diversidade muito grande de ambientes geológicos no território brasileiro, e isso é um condicionante para nós definirmos as áreas prioritárias para mapeamento e um elevado potencial para novas descobertas. Entrando agora no estado da arte do mapeamento geológico, nós definimos 3 grandes ciclos de mapeamento geológico no Brasil, na história do Serviço Geológico do Brasil, né? O ciclo que vai de 1969 a 93, que nós chamamos de fase histórica, o ciclo que vai de 94, pós-transformação em Serviço Geológico do Brasil, até 2002, e o ciclo que é chamado de fase SIG, que vai de 2003 a 2020. O que eles apresentam de diferenças fundamentais entre eles é o tipo de abordagem, né, e os recursos tecnológicos que estavam disponíveis a cada época. É importante a gente destacar que a fase SIG marca o início da utilização das bases georreferenciadas e das geotecnologias como suporte ao mapeamento geológico. Eu apenas destaquei para vocês aqui o que representou um divisor de águas na nossa instituição, que foi a utilização das geotecnologias. Esse aqui é o marco zero da fase SIG. A partir deste ano de 2003,
todos os nossos mapas, eles têm um SIG acompanhando, estão elaborados sob bases georreferenciadas. E aqui nós começamos com a publicação do mapa a 2,5 milhões do Brasil em 2003 e no ano seguinte, em 2004, 45 folhas ao milionésimo foram publicadas cobrindo toda a área territorial continental brasileira. Bem, para avaliação do estado da arte da cartografia geológica no país, nós consideramos apenas duas escalas de referência, um para 250 mil e um para 100 mil, embora nós trabalhemos em outras escalas também. Então, a observação dessas figuras permite visualizar a distribuição das folhas cartográficas mapeadas nos diferentes ciclos de mapeamento geológico, nas diferentes fases de mapeamento, e nós observamos o seguinte, que fica muito claro nas ilustrações. Os escudos pré-cambrianos, em rosa, eles foram claramente priorizados sobre as bacias sedimentares fanerozoicas, em amarelo, que estiveram até meados da década de 90 sob tutela da Petrobras, sob estudo da Petrobras. Nós consideramos também que mais de 60% da Amazônia não tem mapeamento sequer na escala 1 para 250 mil. Isso significa que, na maior parte da Amazônia, nós temos o conhecimento geológico ainda compatível com o reconhecimento regional. É muito claro a gente afirmar, é muito certo a gente afirmar que as áreas de maior conhecimento geológico, de conhecimento geológico mais detalhado, claramente estão em território não amazônico, como a gente pode observar aqui na distribuição das folhas cartográficas na escala 1 para 100 mil. Então, o nosso desafio é muito grande, temos ainda muito trabalho pela frente para executar. O balanço do que foi realizado até aqui nas duas escalas é o seguinte: 48% do território brasileiro está mapeado na escala 1 para 250 mil e 26% na escala 1 para 100 mil, considerando-se as três fases de mapeamento. Aqui a gente vê o seguinte, há um desafio enorme, muito deve ser realizado ainda, mas muito já foi feito. Esse 48% significa que mais de 4 milhões de quilômetros quadrados já estão mapeados na escala 250 mil e mais de 2 milhões de quilômetros quadrados na escala 1 para 100 mil, o que não significa pouca coisa. Bem, nós vamos passar para outro momento da apresentação em que eu vou colocar para vocês quais as perspectivas que temos de mapeamento geológico em curto e médio prazo. Mas antes eu acho importante apresentar rapidamente quais são os documentos oficiais do governo que nos orientam, que nos dão as diretrizes. Inicialmente, o Plano Nacional de Mineração, que foi um documento lançado pelo Ministério de Minas e Energia em 2011, que fazia previsões para 20 anos, até 2030. E as metas para a cartografia eram as seguintes, de que até o ano de 2030, 100% do território amazônico deveria estar mapeado na escala 1 para 250 mil e 100% do território não amazônico deveria estar mapeado na escala 1 para 100 mil. Certamente são previsões muito otimistas e motivadas pelo cenário econômico da época, em que havia muitos investimentos na área de geologia e mineração, e o Serviço Geológico foi bastante beneficiado por isso. E por isso, na primeira década de execução desse plano, nós avançamos muito em cartografia geológica, nós avançamos notavelmente. E de lá para cá, as coisas mudaram e a gente sabe que não está vivendo um cenário econômico muito favorável e acho que a dificuldade está para todo mundo. Outro documento importante são os planos plurianuais, que são documentos constitucionais do governo federal brasileiro, que prevêem os principais programas de governo num período de 4 anos, nesse caso 2020-2030, perdão, 2020-2023. Nesse documento, a cartografia geológica está prevista aqui no programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral, sob comando do Ministério de Minas e Energia. Aqui também nós temos o nosso plano decenal, que nós elaboramos no ano passado, com previsões de cartografia geológica para os próximos 10 anos, ou seja, 2021, 2030. Mas esse é um documento interno nosso, elaborado no Serviço Geológico do Brasil, mas certamente seguindo as diretrizes postas, tanto no Plano Nacional de Mineração 2030, quanto no Plano Plurianual do Governo Federal. Bem, nós consideramos 2 cenários nas nossas previsões de cartografia geológica para os próximos anos. Um cenário 1, que é um cenário de mais curto prazo,
alinhado às metas do plano plurianual, ou seja, ao quadriênio 2020-2023. Nós temos 13 projetos em desenvolvimento, priorizamos a escala de mapeamento 1 para 100 mil, demos maior foco em áreas de maior interesse metalogenético, a exemplo de Carajás e do norte do Mato Grosso, na província Rondônia Juruena, mas temos algumas áreas em que vamos realizar mapeamento em escalas mais ampliadas, de 1 para 25 e 1 para 50 mil, a exemplo aqui da região do quadrilátero ferrífero. Esse planejamento foi feito sob uma perspectiva de orçamento e equipes reduzidas. E o cenário 2 é um cenário bem mais otimista. Nós fizemos um planejamento para executar até 2030, né? Não em 4 anos, mas até em 2030, e diante de uma perspectiva de orçamento e equipes aumentadas, porque está havendo uma ação continuada da nossa diretoria para conseguir alternativas de maiores investimentos no Serviço Geológico do Brasil, para nós aplicarmos em diversos projetos, diversos programas, mas, sem dúvida nenhuma, a cartografia geológica é uma prioridade. Então, o cenário 2, ele é alinhado às metas do plano decenal, do nosso plano decenal, que vai até 2030, e às diretrizes também do Plano Nacional de Mineração, que vai até 2030. Nós podemos colocar como principais características a retomada da cartografia geológica na escala 1 para 250 mil e priorizando, sem dúvida nenhuma, a Amazônia. Nós vamos dar foco nas áreas de novas fronteiras do conhecimento geológico. Por exemplo, eu sempre coloco como exemplo aqui essa região da bacia do Rio Xingu, tributário da margem direita do Amazonas, em que nós entendemos que é uma das áreas fundamentais, de grande interesse, mas de conhecimento geológico muito deficitário, a região da calha norte do Amazonas também, e nós vamos focar em bacias sedimentares também, retomar os trabalhos em bacias sedimentares, né? Várias áreas foram selecionadas aqui na bacia do Parnaíba, na escala 1 para 250 mil, na bacia do Amazonas aqui também, na bacia do Paraná. Bom, nós vamos entrar numa parte da apresentação em que a gente vai tratar um pouco dos procedimentos em mapeamento geológico, já é a fase final, mas eu achei importante inserir esse slide aqui para vocês como forma de exemplificar a diversidade dos cenários geográficos do Brasil em que a gente faz a cartografia geológica. Se nós, por exemplo, estamos trabalhando aqui no extremo norte do país, nas áreas preservadas das florestas da calha norte do Amazonas, para a realização de cartografia geológica, a gente precisa de suporte de helicóptero. Se nós estamos trabalhando na grande bacia amazônica, em áreas preservadas também, sem acesso rodoviário, os rios são as nossas únicas vias de acesso. No entanto, se a gente está trabalhando aqui, por exemplo, no norte do Mato Grosso, mesmo dentro da Amazônia Legal ainda, como se trata de um polo agrícola, uma área em desenvolvimento, nós temos acesso rodoviário para a realização dos nossos levantamentos de campo, em todas as áreas. E alguns cenários aqui também eu coloquei para vocês, como a região do semiárido aqui, exemplificada pelo estado de Pernambuco, nós atuamos nas montanhas também, áreas montanhosas, como no estado de Minas Gerais. Eu coloquei um exemplo aqui também da região da Serra Gaúcha. Essa diversidade de cenários, ela influencia, sim, no tempo de execução do mapeamento geológico. No entanto, ela não influencia na metodologia. A metodologia permanece a mesma, independente do tempo. Então, o que nós colocamos como metodologia fundamental? Nós desenvolvemos os nossos projetos de cartografia geológica em 3 fases principais. A fase preparatória, ou a fase pré-campo, onde a gente faz toda a parte de compilação, de informações, da bibliografia, confeccionamos os nossos mapas preliminares, as nossas bases preliminares e fazemos a preparação logística para as atividades de campo. A fase 2, basicamente, é a fase da execução dos levantamentos de campo e das análises laboratoriais, certamente com a atualização do mapa geológico, continuada também. E a fase 3, onde, basicamente, nós elaboramos os produtos finais, revisamos, editoramos e fazemos a publicação e a divulgação dos resultados. Eu vou passar para vocês alguns quantitativos no contexto de uma folha cartográfica 100 mil sendo realizada numa área com acesso rodoviário. Então, nós costumamos ter 2 geólogos por folha, realizando em 3 anos de execução, descrevemos de 300 a 600 afloramentos, analisamos de 100 a 150 lâminas delgadas,
realizamos de 60 a 80 análises litoquímicas e de 6 a 10 análises geocronológicas. Evidentemente, esse não é um número fechado, vai depender da complexidade geológica da área. Eu trago aqui para vocês alguns documentos importantes que orientam as nossas equipes em projetos de cartografia geológica. Aqui é o Guia de Procedimentos Técnicos em Cartografia Geológica, lançado em 2020, que eu considero a nossa Bíblia, que tem que ser seguida em todos os projetos, que contém um conjunto de 13 instruções técnicas com instruções e padronizações gerais para serem atendidas nos projetos de mapeamento geológico. Outros documentos que nos acompanham há mais tempo é o Manual de Geocronologia, que contém todos os tipos de métodos que devem ser aplicados de acordo com a pergunta geológica, quantitativos de amostras que devem ser coletadas e processadas de acordo com o método, e por aí vai. E também um guia de fotogeologia que orienta sobre a interpretação de imagens de sensores remotos, de fotografias aéreas, para a cartografia geológica. Aqui eu coloquei como exemplo de padronização um mapa geológico, o layout do mapa geológico, com todos os elementos que devem estar contidos e serem atendidos. E aqui o mapa geológico materializado em si, pegando um exemplo aqui de uma folha da província Borborema, no nordeste do país. Lembram que eu destaquei a vocês a cidade de Morro do Chapéu, no interior da Bahia. Lá está localizado o nosso Centro Integrado de Estudos Geológicos de Morro do Chapéu, nessa instalação predial aqui. O que acontece? Nós, todos os geólogos que trabalham com cartografia geológica, passam por esse treinamento em Morro do Chapéu. É um curso teórico, com uma parte teórica e uma parte prática, que, digamos assim, apresenta aos nossos geólogos os conceitos fundamentais e os procedimentos fundamentais em cartografia geológica, os padrões que nós utilizamos no Serviço Geológico do Brasil. A parte teórica, nós temos aqui 5 módulos: metodologias e procedimentos em mapeamento geológico, interpretação de imagens aerogeofísicas para o mapeamento, processamento e interpretação de imagens de sensores remotos, conceitos básicos de geologia sedimentar, de geologia estrutural, e as práticas de campo. Nós fazemos uma excursão que pega parte da faixa sergipana, um perfil muito didático, muitíssimo didático, muito bonito, e parte da Chapada Diamantina, onde são visitados afloramentos de terrenos sedimentares, ígneos e metamórficos. Eu vou colocar, aqui algumas fotos do nosso curso de capacitação em Morro do Chapéu, na parte de campo. As turmas, em geral, são de até 20 participantes. Aqui o pessoal aprendendo a preencher a nossa caderneta oficial de campo. Hoje em dia a gente já tem essa informação nos tablets também, e com informações fundamentais que não podem faltar quando se visita um afloramento, porque vão alimentar as nossas bases de dados geológicos. Aqui o pessoal descrevendo amostras, fazendo aquela revisão sobre obtenção de dados estruturais em campo. Aqui a turma está fazendo um estudo, uma análise estrutural detalhada de um grande afloramento de migmatitos aqui, e como resultado eles apresentam esse croquis aqui com todo o detalhamento do afloramento. Ao final de um projeto em que o mapeamento geológico é o objetivo único do projeto, e aqui nós tomamos como exemplo o projeto Geologia da Folha Mirandiba, ou seja, mapeamento de uma folha cartográfica, nós apresentamos o relatório final, o mapa geológico em PDF, o conjunto de vetores, o SIG relacionado ao mapa geológico publicado e o conjunto de bases de dados. No entanto, existem projetos em que o mapeamento geológico é uma das metas do projeto, mas não a única. E aqui eu peguei como exemplo o projeto Geologia e Metalogenia da Porção Oeste de Goiás, a ser publicado agora nos próximos dias, em que se atua num conjunto de folhas cartográficas contíguas, e nós selecionamos as 3 folhas de maior interesse para a cartografia geológica, 1 para 100 mil. Então, nós publicamos o relatório final, as folhas cartográficas mapeadas na escala 1 para 100 mil, o mapa geológico integrado de toda a área do projeto, e na parte de avaliação de recursos minerais, nós publicamos os mapas de favorabilidade. Nesse exemplo aqui, utilizamos o sistema mineral para ouro orogênico. Além disso, o conjunto de SIGs de todos os mapas publicados e o conjunto de bases de dados geológicas também. Bom, e onde nós disponibilizamos esses produtos? Nós disponibilizamos no nosso GeoSGB, o banco de dados geológicos corporativo da instituição. Aqui eu peguei como exemplo a Folha Mirandiba, em que nós disponibilizamos na página de download os arquivos KML, o arquivo PDF do mapa, o relatório final
e o conjunto de vetores. Eu sempre falei das bases de dados, que é um produto dos projetos. Isso aqui é uma imagem que demonstra a quantidade de bases de dados de afloramento que estão disponíveis no GeoSGB, e essa base ela é alimentada, sobretudo, pelos projetos de cartografia geológica. É importante destacar para vocês que, ao longo deste biênio 2020-2021, nós estamos fazendo uma reestruturação completa nas nossas bases de dados, criando novos aplicativos de entrada, facilitando o acesso do usuário aos nossos produtos, para que a gente disponibilize de forma mais tempestiva o dado coletado aos nossos usuários. Outra plataforma de publicação dos dados é o RIGEL, o Repositório Institucional de Geociências, que é acessado através desse link. E eu coloco aqui como destaque as inovações da pandemia. Fazíamos eventos presenciais para divulgar nossos produtos, muitas vezes, e agora nós fazemos a divulgação através de live, que reúne um público muito maior. Já tivemos live com 2.000 participantes, número que jamais poderíamos atingir em um evento presencial. E esse ano de 2020 nós lançamos também um catálogo de produtos, que é um catálogo virtual. Aqui eu coloquei como exemplo o projeto Geologia e Metalogenia do Oeste de Goiás. Então, no momento que você acessa esse botão, você tem imediatamente acesso a todos os mapas e conjuntos de vetores publicados nesse projeto. E aqui, todos os que foram publicados em 2020 estão neste catálogo. Outro canal importante de divulgação dos nossos resultados é o nosso Journal of the Geological Survey of Brazil, a nossa revista quadrimestral. Aqui o link de acesso. Eu aproveito a oportunidade para convidá-los para publicar na nossa revista também. Bem, gente, eu espero que essa apresentação tenha sido proveitosa para vocês. Mais uma vez eu digo que é um prazer participar desse evento. Aqui estão os meus contatos, e-mail, telefone. Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Se quiserem mais informações, se tiverem perguntas a fazer, para mim será um prazer enorme atendê-los.